Meus queridos anormais, meu nome é Gustavo Marciano Meu nome é Yasmin Cordeiro e está começando mais um Novo Normal. Estamos aqui hoje na ilustre presença do nosso querido professor Luizão, que é sócio fundador da Goiás Crédito Fomento Mercantil, sócio fundador e conselheiro da Global Vision PEC Brasil, graduado em Direito, Administração e Ciências Contábeis, professor de graduação e pós-graduação, doutorando e mestre em Direito Econômico, MBA em Administração, Contabilidade e Economia, especialista em Contabilidade, Auditoria e Controladoria, especialista em Gestão e Docência no Ensino Superior. O senhor dá um curso chamado Da Escola ao Milhão e eu queria saber o que levou você a desenvolver esse curso. A ideia desse curso foi justamente poder utilizar a minha facilidade em transmitir o conteúdo, aliado ao que eu sei fazer de melhor em matéria de vida, né? E entregar isso para os alunos, fazendo com que eles aproveitem a oportunidade de adquirirem durante a vida uma possibilidade de velhice digna, né? Acumularem durante a vida patrimônio, se separarem da grande manada das mídias sociais que pregam aos quatro ventos e ensinam em 5 passos como ficar milionário. Não tem nada fácil nessa vida. E justamente esse é o ponto, né? A minha ideia em ministrar esse treinamento, ela tem mais a ver com o meu chamado. E chamado vem da palavra vocatio, chamar. E ouvir o seu chamado é o desafio. Com certeza. E eu consegui ouvir o meu chamado com 40 anos. Eu precisei 40 anos de murros em pontas de facas para conseguir ouvir o meu chamado. Eu percebi, num determinado momento da minha vida, que a minha praia era a docência. Que o meu lance era esse. Essa era a minha pira. Em que ponto da sua história assim, deu esse start? Bom, eu sou empresário. E como empresário, eu acabei me deparando com uma necessidade de treinamento. Porque eu encontrei um mercado em que todo mundo dizia ser, mas ninguém era. Vocês conhecem isso? Todo mundo diz ser, mas pouca gente de fato é. Então nós temos um mercado em que as pessoas se propunham a fazer e a partir do momento que eram contratadas não conseguiam fazer. Por quê? Porque se propunham. Mas quando se apresentavam diziam que era. Olha, eu dou conta de fazer determinada função dentro da sua empresa. Ah, você dá conta. Não, eu sou formado. Eu tenho uma formação, eu sou engenheiro mecânico. Cara, então faz o seguinte, cara. Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? E o cara tossia. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Você formou aonde? Ah, eu formei na faculdade... Tá, pouco importa. E o cara não sabia. Então eu percebi que não adiantava mais perder muito tempo com processos seletivos, sendo que o meu comércio, a minha indústria, não tinha condições de trabalhar margens extraordinárias, porque nós estamos no Brasil, né? E, portanto, eu não tinha condição de oferecer salários extraordinários. Então eu tinha que me virar com o que eu tinha. Eu tinha que dar um jeito de fazer com que aquele cara que bateu na minha porta, aquele candidato que bateu na minha porta, o menos pior dele fosse capacitado. Naquele momento, então, eu decidi fazer um EAD para a minha empresa. Sim. Eu fui atrás de uma plataforma e naquele momento eu comecei a gravar as aulas. Todas as aulas. Ensinando desde o básico até as funções gerenciais da empresa. E foi nessa caminhada, percebendo que as aulas gravadas estavam fazendo diferença, efetivamente, no dia a dia da empresa, eu acabei começando a ministrar aulas presenciais ali na empresa mesmo. E foi maravilhoso, porque para mim foi gratificante.
E teve uma receptividade boa, assim, dos funcionários? Existem funcionários que vão olhar para você, como existem jovens que vão escutar esse podcast e vão dizer, meu, isso não é para mim. É normal. E realmente não é para você. Porque estudar, aprender, não é para todo mundo. Exato. É para 2 ou 3. Você vai chegar na tua velhice e vai descobrir que o teu vizinho teve sorte. Você vai descobrir que o coleguinha deu certo e que você não deu. Fato. Porque o coleguinha fez escolhas. E você tem que escolher. E você precisa escolher. Então, se foi bem aceito ou não, pelos bons funcionários eu lhe garanto, foi bem aceito. Pelos funcionários que não estão mais conosco, certamente não foi bem aceito. Não né? tem uma Inclusive saem da minha empresa com indicação para trabalhar na concorrência. Olha. Dou uma carta de recomendação, vai trabalhar no meu concorrente. Se você não quer aprender, vai atrapalhar lá. Né? Então, respondendo a tua pergunta, pera, professor, mas você é empresário, o que você está fazendo aí? Né? Eu te digo, eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Eu estou dando ouvidos ao que o meu coração, de fato, se sente pleno em estar exercendo. Né? Então, essa é a minha pira. A minha pira é transformar a vida de menino. É pegar o cara na saída da universidade, é pegar o cara no ensino médio, é o cara que está fazendo curso técnico, tecnológico, e fazer o cara pensar fora da caixa. Desempacotar o cara daquele pacote gigantesco que estão colocando nele há 10, 15 anos de escola. E ele precisa aprender que o mundo lá fora é bem diferente daquilo que ele está vendo dentro do colégio, daquilo que ele está vendo dentro da faculdade, daquilo que ele está vendo no ensino médio. Então, a escola é muito legal. É muito legal. Mas a hora que o cara bota o pezinho para fora, ele descobre que a realidade é cruel. E quem é que está preparando esse cara para sair? Ninguém. Fato. Quem é que... Se eu te fizer uma pergunta, o Marciano, me diga uma coisa. Os caras que saem da universidade, quantos % de fato estão trabalhando naquilo que se prepararam para trabalhar? Vou te dizer na minha área. Assim, eu antes de... Hoje eu sou graduando de Direito. Antes eu fiz um curso de Física. Acabei trancando. Vou te falar, assim, a dura realidade é triste. Porque até partilhando esses dias para trás com uns colegas em sala de aula, uma colega nossa ainda falou assim, cara, é tão interessante igual, não desprezando nenhuma profissão, de forma alguma, mas a mulher falou assim, eu vim de Uber para a faculdade hoje e o Uber é um estudante de Direito. Tipo assim, um cara acabou de formar um bacharel em Direito. Não desmerecendo a profissão do Uber, mas eu te digo, você acha que o cara, para dirigir o Uber, ele precisaria ter investido 4, 5 anos dele numa universidade de Direito? Fato. Não. O cara formou em Direito. É aquilo mesmo que ele quer. E o curso que nós desenvolvemos é justamente sobre isso. É da escola ao milhão com o professor Luizão. Por quê? Porque não adianta, do 1000 ao milhão, como ser milionário, tem uma pá de gente na internet te ensinando de forma milagrosa a evoluir. Arrasta pra cima aí, tá tudo certo, compra meu curso. É ou não é? Então, tá entupido de guru na internet. Sim. O que falta hoje? Falta o cara que pegue você pela mão e diga, querido, antes de você aprender a transformar 1000 em milhão, deixa eu te ensinar a fazer o primeiro 1000. Porque você tá fazendo 1000 de Uber, só que você tinha que estar fazendo 1000 como advogado, cara. Isso. Entende, Marciano? Sim. E assim, até um ponto que eu já quero antecipar e perguntar. A gente tá falando de advocacia, mas, por exemplo, hoje existem N profissões. O 1000 ao milhão é para todas elas? Para todas elas. Para todas elas. Qualquer pessoa, tipo assim, sou faxineiro, sou advogado, sou vigilante, qualquer um tem essa capacidade. Porque o começo da história não é fazendo 1 milhão. É da escola ao milhão. Não é do 1000 ao milhão. Perfeito. Da escola por quê? Porque é na escola que deveria se aprender como gerar renda. É a formação do ensino médio. Mais de 50% dos empresários no Brasil tem só ensino médio. Sim. Então é no ensino médio que você precisa ouvir falar. Eu não estou nem falando em educação financeira. Uhum. Que eu também não vejo com bons olhos isso de forma... Veja, em 2021, o MEC fechou um convênio com
com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. Uhum. O que o MEC fez? Fez um convênio com a CVM para capacitar professores em educação financeira. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem Em ensina 2021, 2 anos atrás, o MEC fez um convênio, um acordo, para capacitar professores em educação financeira. Eu pergunto para vocês, se o professor está sendo capacitado em 2021, vocês acham que está saindo o que hoje do banco das universidades e do ensino médio? Nada. Então veja, qual que é o objetivo do aluno? É fazer com que o curso que ele fez, a trilha que ele até aquele momento trilhou, seja o suficiente para garantir a ele renda. Qual a função da universidade se não é entregar para a sociedade profissionais capacitados, mas obviamente dentro de uma regra lógica em que eu estou entregando para a sociedade algo que a sociedade demanda. Eu pergunto, 160 vagas para curso de sociologia, brother. 20 vagas para curso de engenharia. E um ponto que é interessante, 20 vagas, das 20, forma 2, 3 daquela turma. Você sabe quantos por cento, vou falar só de universitário aqui, sabe quantos por cento dos universitários se formam no período regular? Menos de 30%. Hoje em dia, é catastrófico a quantidade de médicos que estão devendo, porque o cara termina, tem uma condição financeira razoável e já começa a fazer dívidas que vai terminar de pagar o resto da vida, porque o cara tá ali ganhando 8, 10 mil por mês, mas já comprou uma Mercedes, uma casa num condomínio fechado e tá endividado. E o nome disso é falta de educação financeira, ponto. Tá? Onde é que tá o erro? Na formação. Esse cara para sair médico da universidade, ele gastou quantos anos? Quantos anos esse cara tem de horas bunda, sentado na cadeira? Um bom tempo. E o cara não sabe lidar com dinheiro. Não sabe nem quanto que ganha. Nem quanto ganha, nem quanto gasta. Tá Nem como poupar, nem como investir, muito menos como proteger o patrimônio. E parece que é justamente o escopo principal do nosso treinamento. E aí a realidade, assim, eu acredito que muita gente passa por isso. A pessoa ganha 1.000, mais 1.000 é pouco para viver. A pessoa ganha 5.000, 5.000 é pouco para viver. Ganho 10.000, 10.000 é pouco para viver. Você sabe que existe um limite, onde a partir daquele limite não se sente mais nenhum tipo de proveito em ganhar mais. Veja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que dentro da universidade, dentro da escola, pro aluno do ensino médio, o cara que está ouvindo aqui a gente, está pensando, cara... Eu vou gastar 1 hora à toa escutando esse povo falar. Eu vou gastar 1 hora, esse careca falando aí, brother, não... Eu quero dizer o seguinte, tem remédio para tudo, Sim. Mas não é para qualquer um. Então não adianta você achar que me seguindo e ouvindo meus stories, ou então que ouvindo aqui 1 hora de papo, você vai resolver a tua vida. Não tem receita pronta, esse é o primeiro ponto, não tem receita pronta, porque você pode ter uma realidade totalmente diferente da do outro. Eu posso estar falando aqui para um jovem que é arrimo de família, ou seja, o cara banca as despesas, tem que ajudar em casa, tá? E esse é o meu foco. O foco do nosso treinamento não é o egresso de classe média, não é o estudante de classe média. O foco do meu treinamento são pessoas de classe B e C, e D, se tiver. Por quê? Porque é justamente esse o público que precisa do meu trabalho. É esse o público que vai se beneficiar do trabalho do time do professor Luizão. E assim, voltando só para fazer uma pincelada, como que o senhor poderia definir isso para quem está assistindo? Eu quero primeiro te entregar um número que é um número mortal. Eu não sabia. 55% dos alunos, 55,5% dos alunos, eu estou falando nível de universidade. Sim. Esses caras desistem do curso. A quem interessa... E aí é o seguinte, você que está me ouvindo aí, a quem interessa que você comece um curso, pare na metade?
A quem interessa que você inicie uma faculdade de Direito, ou uma física, né? Física. Que você inicie a faculdade de Física e pare. Não, peraí, isso aqui não é para mim. Quanto foi gasto, meu irmão, para você estar com o seu popozinho naquela carteira e aquele professor dando aula para você? Às vezes eu dei aula em escola federal, você está dando aula para 4. Mas lá tem um professor com mestrado, com doutoramento, a energia está sendo paga. Qual é o custo daquilo? A quem interessa manter esse exército de jovens desorientados nos bancos de escola? Porque o ponto é, alguém precisa pôr ordem no galinheiro. Fato. Peraí, cara, vamos olhar. Como é que tá a evasão? Brother, 55% dos caras estão largando, meu. Peraí, não tô falando de 10%, não tô falando de 20%. Cara, mais da metade dos caras que começam, trocam de curso ou largam a faculdade. É uma triste realidade. E respondendo a tua pergunta anterior, que eu não respondi, eu tô no Somebody Love aqui, mas não. Meu curso são 6 módulos. Então, quando eu falei para você que qualquer um pode, qualquer um pode. São 6 módulos. Você vai fazer 6 módulos. Algumas disciplinas em cada módulo. E o que eu faço? Eu não libero conteúdo, entra lá, assista quanto... Não, meu amigo, é uma aula por semana. Porque o meu compromisso não é com vender o curso. Eu nem quero vender curso, bicho. Inclusive eu faço um desafio, cara. Eu não quero que você, depois que fizer meu curso, nunca mais me procure, cara. Porque eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero te dar autonomia para você sair dali, tomar as decisões que você precisa tomar sozinho. Sem depender de um iluminado para te passar uma vez por semana qual a dica do momento. E o que nós temos aqui é dica do momento. Então, o meu objetivo é não ter aluno, terminou, tem autonomia para viver a vida, conhecer as armadilhas financeiras, conhecer as armadilhas da profissão, porque meu curso lá no final tem um módulo que é específico da profissão. Sim. Então vai ter um módulo só para advogado. Quais são as armadilhas que o advogado encontra quando põe o pé para fora da faculdade? A primeira é entender que ele já está atrasado. E não só advogado, qualquer um. O cara que está esperando terminar o curso, esse cara está morto. Então, a ideia do treinamento é pegar você dentro da faculdade ou dentro do ensino médio. Ele se aplica tanto para universitários quanto para alunos do ensino médio, tá? Seja o ensino médio técnico ou tecnológico, tá? Esse cara vai ter um encontro com ele mesmo no começo. Porque o primeiro módulo é autoconhecimento e comportamento. Eu prefiro que o cara desista no primeiro ano do que o cara espere se formar para desistir. Ou para trabalhar de Uber, como você falou. Sim. Terminou o curso de Direito, foi ter que trabalhar de Uber por um problema mercadológico. Sim, e acontece muito. Né? Então, o primeiro módulo do treinamento vai falar de competências, cara. Quais as minhas competências, meu? Ah, não, o cara é bom desenhista. Para, brother, para. Esse é o papo da mãe e da tia. Vamos usar a ciência para detectar quais são as suas competências, cara. E no meu treinamento você vai sair dali sabendo qual rota, qual trilha você vai adotar. Nós temos um modelo que chama trilha EPES. E de escola, P de pato, E de escola de novo e S de sapo. EPES. EPES. O que significa a trilha EPES? É a trilha que eu tenho que escolher durante o curso, durante o meu ensino médio, para não fazer cagada depois. E qual é a trilha EPES? Eu primeiro preciso entender. E vem de empreendedorismo. Então eu vou explicar o empreendedorismo. O cara vai sacar qual que é ser empreendedor. O cara vai entender o que é meter o pé para fora e dizer vou abrir meu negócio. Porque o que tem de gente abrindo negócio e o que tem de gente fechando, para cada 2 empresas abertas, uma é fechada. Não, e a maioria, boa parte das empresas, cerca de 50%, fecham com menos de 2 anos. 2 anos, exatamente. Então veja, o primeiro caminho é o empreendedorismo. Segundo caminho, profissional liberal. Eu vou ser dentista, eu vou ser médico. E aí eu pego quais são as armadilhas para o médico recém-formado, quais são as armadilhas para o odontólogo recém-formado, né? Então eu vou para o engenheiro recém-formado,
né? Mas não são só para essas profissões. Para o ensino técnico também. Para o ensino tecnológico também. Ah, eu sou técnico em edificações. Eu sou técnico em logística. Né? Eu preciso saber, de fato, se eu, como autônomo ou como empresário, qual caminho eu vou escolher? Ou então como empregado, ou como servidor público. Então são 4 possibilidades que você tem na vida de colocação no mercado. Você só pode essas 4. Empreendedor, autônomo, né? No caso, ser profissional autônomo, né? Servidor público ou empregado. CLT. Né? CLT. É aquele negócio, muitas das vezes a pessoa acaba, por medo, receio, se acomodando àquela condição de CLT, e algo que, assim, é triste ver essa realidade. Às vezes, parece que o patrão manda embora, faz aquele limpa, você vê a desolação. Porque aí já tá no momento de crise, de pânico, já não tem coragem de empreender, mas é a de mudar. programação, galera. O que nós temos que entender é o seguinte. Nós vivemos num pacotão. Empacotaram a gente quando a gente nasceu, brother. E falaram o seguinte, ó, neguinho, primeiro dia vai pro colégio. Lá no colégio a tia vai ensinar você a fazer coitinha. 1 mais 2. Só que aí a coisa vai. Até o dia que você tem que tomar uma decisão. Vou pro ensino técnico, tecnológico, ou vou fazer um ensino médio regular? Ou um ano sabático. Ou um mochilão. Né? Que eu não sou contra, eu acho super válido, porque faz parte do autoconhecimento. Né? Você precisa se colocar em situações sem papai e sem mamãe. Né? Ou sem quem lhe dá o suporte. Né? Em situações difíceis. Né? Não que grande parte dos estudantes brasileiros já não vivam uma situação difícil na essência. Mas o ponto é exatamente esse. Você é empacotado e te colocam dentro de um sistema em que lá no final, cara, você é programado e há pouco tempo atrás se falava que o ideal de vida é um bom emprego. Ou então, se vive num país tão miserável, vivemos num país tão miserável, que chega ao cúmulo de se incentivar o serviço público. Onde se vê o serviço público como uma grande oportunidade. Eu pergunto para vocês, qual é a chance de você dar um golpe de sorte? A única certeza que você tem como funcionário público é que rico você nunca vai ficar, cara. Então eu pergunto, que país é esse em que nós colocamos o jovem tendo como alvo principal o serviço público? A chance de não gerar na sociedade efeitos, externalidades positivas. Porque o que é empreender na essência? O que é ser profissional autônomo na essência? Na essência é gerar movimento social. É trazer pessoas de uma condição menor para uma condição maior. Isso é empreender. Mas, assim, um ponto, eu acredito que isso também é muito fruto do comodismo social que a gente está vivendo. Eu vou ganhar dinheiro com o quê? Vou fazer uma aposta no Bets, vou jogar na roleta, vou jogar no caça-níquelzinho. Cara, educação financeira. Você tá entendendo? Não vamos longe, meu. A gente tava comprando avestruz. E Goiás é campeão, cara. Isso. Goiás é campeão. A gente tava comprando avestruz. Depois vocês... No negócio de Telex, não sei o quê. Telex Free, eu acho. Um negócio assim. Agora teve mais um na cidade de Anápolis aí, que era o mago das apostas. Não, trade teve uma época... Eu falo, sim! Eu mexi um tempo com trade. Vou fazer day trade. Eu cheguei a ganhar, tipo assim, 2.000 em um dia. Não, em 10 minutos. De boaça. Agora, na hora que você toma uma chulapada... Mas, meu amigo, entenda... e aí eu adoto... Lá, eu tenho um determinado módulo, que é o módulo estratégico, né? Dentro do treinamento. Então é um dos módulos, né? O módulo estratégico trata exatamente disso. A gente vai mostrar para você quais são os investimentos, o que é loucura, o que é viagem. Porque, cara, enquanto tiver cara comprando curso de como fazer day trade, ficar milionário, trabalhando 2 horas por dia, a hora que abre o mercado, 2 horas depois o cara já tá de férias. Enquanto você acreditar em BMW, em Porsche de internet, cara... Entende? Em mídia, né? Cara, não tem o que... Não tem. Enquanto você acreditar, você comprar esse tipo de conteúdo... Não dá.
vai ter alguém para te vender. Mas um ponto até que eu queria te perguntar. Hoje é possível gerar um passivo, por exemplo, com uma loja na Shopee, com N situações ali dentro, que dão uma certa... Uma renda passiva? Ali dentro da internet de forma nada... Esse tem que ser o objetivo. E atenção aqui. Fora da curva. Atenção para você que está me assistindo agora. O objetivo da tua vida, querido, antes de mudar o mundo, antes de transformar a sociedade em um lugar maravilhoso, de todos andem pelados, onde todo mundo ganha igual, antes de derrubarem o capitalismo, o objetivo da sua vida é dar conta de você. Fato. É dar conta de pagar a conta de luz sem precisar de tarifa social. Porque se você teve condição de sentar num banco de escola, você não precisa de tarifa social. Tarifa social é para aquele que não teve condições. Então, o ponto é justamente esse. Nós precisamos conscientizar que a renda passiva, ela tem que ser o objetivo final do estudante. Mas quando eu começo a amealhar a minha renda passiva, e o que é renda passiva? Renda passiva nada mais é do que quando, num determinado momento da minha vida, que pode ser aos 30, aos 40, quanto antes você começar, antes você termina. Mas renda passiva é exatamente o momento em que você consegue não mais ter de trabalhar para ter suas contas quitadas. Vocês sabem quantos por cento da população brasileira não sabe o que é juro composto? 99,4%, cara. Quase 100%. O cara paga, o cara não conhece aquilo que faz a casa custar o dobro. O cara não conhece aquilo que faz o carro custar o dobro. O cara não conhece aquilo que faz o iPhone dele custar o dobro. Ele não conhece. Então, se ele não conhece e paga, eu te pergunto, você acha que ele está preparado para fazer com que o juro composto trabalhe para ele, se ele nem conhece? Se ele nem conhece. 99,4%. Gente, um ponto interessante que o Luiz Barsi sempre deixa isso muito claro, exposto, é essa mudança de mentalidade. vamos falar pro nosso menino aqui, pro jovem, pro adolescente, pro cara até 35 anos que está ouvindo a gente. Esse cara não precisa se privar de tudo na vida para obter renda passiva. Isso é para qualquer um, cara. Você consegue. Só que demanda renúncia. Tempo, estudo, Demanda esforço. Escolhas. Então, o grande ponto, eu acho, é a definição de ativo e passivo na educação financeira. Ativo é aquilo que põe dinheiro no teu bolso. Passivo é aquilo que tira. Comprar um telefone celular pode ser ativo? Pode. Pode. Se você trabalha com ele. Agora, comprar um último celular, o modelo mais caro, para passar o dia assistindo dancinha de TikTok. Tirar foto pro Instagram. Comprar uma casa, se você pretende colocar no Airbnb, ela é ativo. Sim. Para você morar, não. Aquilo está te custando. Então, comprar um carro, às vezes se arrebenta, o jovem se arrebenta para comprar um carro. Ele compra o carro financiado, paga 2 vezes o carro. Esses dias até publiquei lá no meu Instagram, o cara pagando 90 e quase 100 mil num Onix financiado. E ele está comprando o carro para quê? Ah, não, vou trabalhar de Uber. Não, perfeito. Então aquilo é ativo, aquilo vai pôr dinheiro no teu bolso, né? Agora, eu estou comprando o carro para levar a minha namorada na missa no domingo. E aí eu vou dar um exemplo para você, vou engatar um exemplo aqui, ó, porque é o meu exemplo, cara. Porque vocês não me perguntaram de onde que eu sou, nem o que eu faço. E quem está me ouvindo nem sabe quem eu sou, só sabe que eu sou o professor Luizão. Perfeito. E você deve ter curiosidade em saber quem eu sou e... Com certeza. E se você não tem, eles lá têm. Porque não é possível um careca desse ficar falando e eu não saber quem ele é. Bom, cara, eu acho que quando eu era menino, eu estava no ensino médio e... Na verdade, foi no final, aqui mudou, né? Porque aqui era primário, ginásio, e a coisa mudou, os nomes mudaram, né? Mas eu estava ali na minha 7ª série e eu estudava num colégio que era longe, cara, da minha casa. Mas eu recebia um passe. Aqui lá a gente chama de Vale Transporte, eu sou de Curitiba. Uhum. Então lá a gente chama de Vale Transporte. Aquele Vale Transporte,
eu recebia um para ir e um para voltar pro colégio. Estou falando do vale transporte. Na época, 90 centavos a passagem. Tá? Então daria R$1,80 ida e volta. Durante 5 anos eu estudei naquele colégio, durante 5 anos eu recebia R$1,80 por dia. Considerando ali que são aproximadamente 205 dias letivos por ano, daria algo em torno de R$21.800 por ano. Se eu corrigisse isso. Então, a cada dia que eu não ia de ônibus, além de perder a pança, naquela época não tinha, hoje eu estou precisando, mas naquela época eu ia a pé, e a cada dia que eu ia a pé, eu salvava R$1,80. E se eu fosse religiosamente disciplinado a ponto de investir aquele R$1,80 durante 205 dias letivos, isso durante 5 anos, hoje eu teria algo em torno de R$110 mil. Caraca. Eu pergunto para vocês, 110 mil, hoje com uma Selic de 12%, vai te dar aí uns R$13 mil por ano. Tá? 13 mil reais por ano, que dá 10 mil reais, dá milão por mês. Milão por mês, meu amigo, já é alguma coisa. Só porque deixou de ir de ônibus. Só porque, quando eu era menino. Então, entenda, quando eu te falo do poder do juro composto. Um ponto que eu queria te perguntar, adentrando nessa situação do juro composto. Eu vejo muitos gurus na internet, eu tenho um primo meu que tá um pouco para esse lado, e muita gente fala o seguinte, eu falo porque você falou dessa questão da casa. Muita gente bate na tecla. Comprar casa é loucura. Vive de aluguel, pega o dinheiro e reinveste. Depende. Meu ponto de vista, se a pessoa não tem o dinheiro, às vezes, para quase dar de entrada na casa, como você quer convencer a pessoa a pegar o dinheiro que ela não tem, investir? Veja. Você entende essa situação, assim? Veja, comprar casa não é investimento se for para você morar. Esse é o primeiro mito que tem que ser derrubado. Sim. Né? Casa é um conforto. Você está na tua casa, você não está alugando nada, então você fura a parede se você quiser, você não tem que entregar o imóvel pro proprietário, para a imobiliária, né? Mas veja, tudo depende do momento. Eu não posso cravar na pedra aqui que o momento certo para se comprar a casa é o momento X ou o momento Y. Depende. Por isso que eu falo em autoconhecimento. Tem um ditado que diz assim, quem casa quer... Casa. Você entende? Aí, você casa com quantos anos, irmão? Vocês aí que estão prestes a casar, vão casar com quantos anos? 26. 26 anos. Você já se formou? Já vai ter terminado, Vai ter terminado. Eu pergunto, vai ser teu primeiro, segundo ou terceiro emprego? No máximo, terceiro emprego. Terceiro, quarto emprego. Eu pergunto, você tem certeza que os empregos disponíveis, se é que você vai ser empregado, mas se você for empresário é até pior, mas e se for autônomo é pior ainda. E se for funcionário público, vão te mandar pro Piauí, cara. Você tem certeza que o momento de casar é o momento de ter casa? Porque, cara, a primeira coisa que vão fazer é querer te mandar embora daqui, meu amigo. Você arrumou teu primeiro emprego numa empresa em que está abrindo uma filial. Você arrumou um emprego de emprego normal ali. Estou trabalhando na linha de produção. A oportunidade acaba dançando com quem está no salão, meu amigo. Se você está no salão, é um bom funcionário, o cara vai te oferecer uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Sim. Acredite. Ou o teu gerente, chefe imediato, sai fora para te dar a vez, ou vão te mandar para algum lugar. Então o ponto é, existem mitos que são contados por jovens e que são assimilados por essa juventude. Vou me formar, vou fazer uma pós-graduação, preciso ter um diploma de nível superior. São mitos que precisam ser tratados caso a caso. E aí, voltando àquela pergunta, a quem interessa que esses jovens entrem nas universidades e desistam? Na universidade pública, será que não existe uma verba relacionada ao número de matrículas? Estou só fazendo uma suposição. Eu não sei, mas estou fazendo aqui uma suposição. Será que o determinado colégio, escola ou faculdade, ele não recebe mais por número de matrícula? A quem interessa que esses jovens entrem para o mercado de trabalho, ou melhor, entrem para uma instituição de ensino e ali batam cabeça?
a ponto de desistir do primeiro, desistir do segundo. Eu tenho amigos meus que desistiram. Eu desisti do curso de agronomia. Fiz o curso de agronomia, chegou no final, lá da metade pro final, tinha um aluno meu, amigo meu, pedindo emprego para mim. Eu falei pro cara, não, peraí, mas o que eu tô fazendo aqui? Normal? Sim. Então, para que você me... Só para justificar o que eu tô falando aqui, para que você me conheça melhor, eu comecei a minha poupança muito jovem. A minha primeira empresa, eu tinha 16 anos. Eu não posso nem chamar de empresa, mas eu tinha 16 anos. Escuta essa, que essa é boa. Eu estudava num colégio público, num lugar distante de casa, como eu já falei, e nesse colégio eu tinha um professor de geografia, chamado professor Oswaldo. Ele era muito parecido comigo, inclusive, gordinho e... Careca e gauchão. Falava gauchão. Gurizada, façam silêncio. Eu gostava do cara, eu gostava da aula do cara, até porque eu gostava de geografia. Uhum. E na hora que eu tava saindo do colégio, o professor subiu no micro-ônibus e foi embora pra casa. Eu falei, velho, esse cara tem um micro-ônibus. Que doido. No outro dia que eu tive aula com o professor Oswaldo, eu cheguei e falei, professor Oswaldo, o senhor tem um micro-ônibus? Ele falou, tem um micro-ônibus. Você não sabe alguém que tá precisando levar umas excursão? Aí eu faço excursão. Eu falei, tá. Não sei não, professor. No outro dia eu desci na biblioteca e imprimi lá. Excursão para a Ilha do Mel, que é uma ilha que fica pertinho lá de Curitiba. Lá. Excursão para a Ilha do Mel. R$50. Professor, quanto que o senhor cobra para levar Eu cobro 20 por cabeça. R$50 eu dava 10 de lanche, comprava um lanche, o cara tinha um serviço de bordo. Comprava o lanche, pagava 20 pro professor Oswaldo. E aí eu comecei a bater na porta saía no meio da aula, batia na porta. Professora, com licença, eu tenho um recado para dar. Como assim, menino? Não, é um recado do professor Oswaldo. O professor Oswaldo nem estava sabendo do recado. Mas o recado era do professor Oswaldo. Pessoal, nós estamos levando aqui a turma para a Ilha do Mel. Quem quiser fazer o passeio com a gente. Cara, eu era o rei do camarote na 8ª série. Mas veja, a oportunidade estava ali. Sim. A oportunidade estava ali. Você só fez uma escolha. Eu só fui brifado. Quem me brifou? Quem foi o cara que chegou no meu ouvido e disse assim, cara, presta atenção na oportunidade? Foi meu pai. Meu pai era empresário na essência mesmo. Meu pai trabalhou de empregado, mas não aguentava trabalhar de empregado. Né? Eu sou filho de pais separados, fui criado pela minha mãe, que era professora, e eu sou o primeiro de 3 filhos. Então lá em casa nunca foi muito fácil. Até porque o pai não ajudava muito. Ajudava com o que podia. Né? Então, eu vivi uma fase e eu sei exatamente o que é passar por dificuldade. Eu sei o que é ter um tênis para 2 anos. Eu sei o que é andar com o dedão de fora, a meia branca saindo para fora do tênis preto. Eu vivi isso. Tá? E nós estamos falando também de tempos em que tudo era mais difícil. Né? Sim. Mas o ponto é esse. Eu consegui, através de ouvir alguém, nesse caso foi meu pai, né? E aquilo me incomodava, cara. Porra, cara, onde é que está a oportunidade? Aonde está a oportunidade? Desde menino, então, com 16 anos, eu criei a Passo Ecoturismo. Galera, uma loucura! O que é um guri de 16 anos botar 30, 40 coleguinhas andando de um ônibus e a responsabilidade disso, cara? E se um menino se afoga na Ilha do Mel, cara? Mas entende que de um lado eu tinha um cara que me movia e uma voz que me dizia, procura essa oportunidade, porque você vai ganhar muito mais do que ficar parado aí assistindo a aula do professor. Cara, eu te pergunto, sabe com que nota que eu passei com o professor Oswaldo? 10. Não. Passei com 6. Ficou com vergonha de dar 10. Porque eu nunca mais apareci na aula do professor. Não, você era quase sócio. Entende? Que o lance é outro. Você precisa... Então, quando eu era criança, eu era menino, eu procurei a oportunidade. E hoje, onde é que essa oportunidade está? Meu amigo,
O que aconteceu comigo depois? Então vamos entender o passado. Só um detalhe até pra quem tá assistindo a gente, tem um meme que é muito conhecido aqui. Lá, se eu tivesse escutado aquilo que meu pai me falou quando eu tinha tantos anos, eu estaria muito bem. A pessoa pergunta, mas o que ele falou? Não sei, não escutei. Então você, jovem, que não escutou o que seu pai falou pra você, a oportunidade talvez está aqui agora. Exatamente. E é exatamente isso que eu faço. Por que eu seleciono o curso? Por que eu não faço um curso para todo mundo? Por que a gente não estruturou um curso para qualquer para qualquer universitário, para você que é jovem? Não. Porque as oportunidades se diferem de curso para curso. Como é que eu vou trazer a última palavra em novidade de tese tributária? Nós estamos agora nas barbas da reforma tributária, meu. Isso. Você quer momento mais extraordinário para o cara elencar as novas teses tributárias, porque agora meu, vai ser um samba do crioulo doido isso aqui. Vai. E aí, o momento ideal para se elencar essas teses é justamente agora. E eu ministrando um curso para a equipe do professor Luizão, né? Porque eu não dou todos os módulos, mas quem for dar um módulo para o direito, quem for dar um módulo para odonto, quem for dar um módulo para nutrição, para administração, quem for dar um módulo para contabilidade, para economia, né? Para esses cursos, biomedicina, para novos cursos, quem for dar isso, está no mercado, está dentro do mercado, está respirando o mercado. Esse cara está trazendo para você, dentro do meu treinamento, a última palavra no que está rolando em termos de oportunidade. E aí eu vou ter um cara que está ouvindo esse módulo já sabendo se ele vai para empreendedor, se ele vai para profissional liberal, se ele vai para empregado, se ele vai para servidor público. Então esse cara já chega lá na frente, entendendo que se ele vai para servidor público, lá no módulo vão ensinar o cara como estudar para o concurso. Quais os concursos que valem a pena ou não valem a pena serem prestados? Qual o passo a passo para ser aprovado de fato? Mas o cara já chega no final do meu treinamento, conhecendo, se autoconhecendo, conhecendo educação financeira, conhecendo as ferramentas para nunca mais precisar de guru. Ele abre a planilha lá, simulador do milhão, entra lá no meu site, simulador do milhão. E esse acesso é vitalício, assim? Vitalício. E aí o cara entra no site simulador do milhão, entra no site simulador da aposentadoria. Tá? O cara não vai mais precisar do guru. O cara já vai aprender a investir sem precisar perguntar pro guru. Sem cair em armadilha. Porque o que tem de armadilha para investimento hoje... Bom, nós falamos aqui do avestruz, pô. Bets... Não, mas isso não é investimento, gente. Vamos combinar. É que pro brasileiro tem que explicar o básico. Se nós estamos dando aula pro professor de educação financeira, cara, eu vou esperar o quê do aluno? Padre Paulo Ricardo tem uma frase que é fenomenal. O óbvio, por várias vezes, tem que ser dito. Perfeito. É exatamente isso. O óbvio, ele tem que ser dito. Então, entenda. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu era menino. Eu entrei na faculdade de agronomia. Então, vou contar o meu exemplo, que daí vocês já vão... O que servir, vocês pegam para vocês. Fechou. Eu passei no vestibular para agronomia e tal, tava dentro do quartel. A empresa de turismo tava rolando ainda? A empresa de turismo já não estava mais rolando, porque eu saí do colégio, pô. Na faculdade não, eu fui pro quartel. Tá. Fui fazer o serviço militar obrigatório. Acabei indo pro exército e tal, me pegaram, eu era alto e tal, então acabaram me pegando. Vamos servir um ano e pouco lá. Durante esse período, o sonho do soldado ali, dos meus colegas, dos meus pares, era engajar, ou seja, era permanecer. Isso era sair. O meu era cair fora. Porque eu aprendia, uma vozinha falava assim, ó, oportunidade, tá na hora da... Era aquilo que meu pai falava. E você escutou? E meu pai, coitado, meu pai ele fez o que ele pôde, né? Meu pai não conseguiu ter a formação, a educação financeira, ele não conseguiu montar uma previdência. Mas falou o que eu precisava ouvir, no momento em que eu estava de ouvidos abertos. Por isso que eu falo que é para 2 ou 3 o treinamento mesmo. Sim. Porque o cara vai olhar um careca falando, vai dizer assim, pô, brother, na boa, eu prefiro a menina lá tem uma aí mais bonita, que mexe com a colher de pau, né? E que garante, ela é muito mais interessante do que ouvir o time do professor Luizão jogando verdade no ventilador, porque é o que a gente joga no ventilador. Sim.
Então, voltando ao exemplo que eu estava dando. Então, eu estava lá no quartel e prestei vestibular na Universidade Federal do Paraná para o curso de agronomia. Cara, o curso de agronomia, na época, era algo que eu curtia, porque eu passava uns final de semana no sítio do meu avô e tal. Então, a cabeça oca me fez crer que, morando no centro de Curitiba, em um apartamento, com a avó, eu fosse eu tivesse... Né, era a minha cosmovisão. Né, eu achava que... Mas eu tava prevendo o futuro. Né, e um ponto que a agronomia é um curso maravilhoso. Um ponto que é muito interessante, eu lembro do meu terceiro ano, é uma época que eu tenho saudade, porque eu falo, era uma época onde eu fui muito produtivo. Eu consegui estudar muito, em comparação com o que eu não estudava antes, assim, foi produtivo. E algo que, assim, eu vejo que assolava não só a mim, mas vários colegas, é aquele negócio, poxa, eu tô com 18 anos, 17 ali para 18, eu tenho que escolher a profissão que eu vou viver o resto da minha vida. É a grande dificuldade da tua vida. Você tá entendendo? É algo que, assim, gera um pânico interior que muitas vezes te impede até mesmo de raciocinar. Nada é fácil. E o que se vende hoje é uma facilidade. O que eu fiz com o treinamento é asfaltar a estrada para quem quer. É asfaltar a estrada para quem quer. Porque quem não quer, para no primeiro Porque módulo. quem quer arruma um jeito, quem não quer é um motivo para não fazer. Arruma desculpa. Por vezes o jovem que tá olhando um senhor de 35 anos, igual você falou, que normalmente é a faixa etária ali que tá preparada ali da escola ao milhão. Quanto tempo a gente consegue ver resultados sólidos hoje? Porque muita gente hoje tem um desespero e o imediatismo toma conta do jovem. Pro jovem, tipo assim, se ele não começar hoje, ele não vê um resultado daqui 2 meses, ele abandona. Eu poderia te dizer, cara, quer imediatismo? Quer fast food? Quer fast food? Você vai comer mal. É. E provavelmente você morre pelo estômago. Fato. Entenda, ninguém faz renda passiva Do dia pra noite. do dia pra noite por milagre, cara. Não existe. Você constrói a renda passiva, isso é construído pouco a pouco. Eu acabei de dar um exemplo de 90 centavos, de R$1,80 por dia. Entende? Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Nós estamos numa fase em que o conhecimento é dado gratuitamente, entre aspas, né? Porque não existe almoço grátis. Né? Sempre tem algum algoritmo ali usando... Se o produto não tem preço, você é o produto. Uhum. Então, né? Mas o acesso à informação é muito mais fácil do que era no meu tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Saindo lá do exército, eu entrei na faculdade de agronomia. E na faculdade de agronomia, eu acabei me deparando com uma leitura lá sobre cogumelo, produção de cogumelo medicinal. E aí, cara, a internet era incipiente na época ainda, era aquela discada ainda e tal. E eu comecei a mexer, procurar, pesquisar, navegar na internet e tal, e eu vi que perto lá da cidade onde eu morava tinha uns produtores de cogumelo medicinal. Porque, cara, eu morava num apartamento, brother. Eu não era filho de fazendeiro. Então eu tinha que dar meus pulos para ver o que eu ia fazer. E o cogumelo medicinal era um negócio muito valor agregado, um produto muito específico, né? Que Esporulação. Era usado para combate ao câncer, né? Então tinha lá uma substância e tal, chamado beta-glucan, que servia para o tratamento de câncer. Então era um negócio diferente. Eu falei, olha, vou dar uma olhada nisso aí. Fui para essa cidade vizinha ali, peguei um ônibus e fui. Cheguei na cidade vizinha, conversa com um, conversa com o outro, encontrei um velho conhecido da minha família. Esse cara, veja, sentado com a minha bunda atrás da cadeira, não ia sair. Se você não pega um ônibus não ia sair. Então eu fui. Hoje você consegue pelo WhatsApp, consegue pelo Instagram, consegue encontrar pessoas. Isso. Naquela época, não. E aí eu encontrei esse cara falou pra mim, Luiz, ó, seguinte, cara, pode produzir o que você quiser, cara, que eu te garanto que te compro R$100 o quilo desse cogumelo. Você traz pra mim aqui, eu te compro. Eu falei, tá, mas então onde é que eu compro o insumo, a matéria-prima e tal? Eu olhei lá, eles montavam aquilo em estufa, então montava a estufinha, punha o cogumelo no chão ali, cobria com capim, daí a pouco brotava os cogumelos pra fora. Os caras colhiam, secavam e mandavam. Cara, não, olha, compra a estufa de tal lugar, compra o insumo de tal lugar. O que eu fiz? Voltei pra minha casa, como eu não era dono de terra, pus um anúncio no jornal. Naquela época era jornal. Coloquei lucro no quintal de casa. Se você tem um quintal na sua casa, produza cogumelo do sol para mim com compra garantida em contrato. Cara, em pouco tempo, eu tinha
mais de 50 produtores que tinham a terra, inclusive, que o cara tinha um sítio abandonado, um quintal atrás de casa, que não dava, só dava prejuízo, uma chacrinha que ele gastava e não... O cara começou a produzir cogumelo pra mim. Você explicou, fez a mentoria. Expliquei, dei o curso, treinei, porque eu tava fazendo agronomia. Tinha que saber alguma coisa. Alguma coisa eu tinha que saber. Dava o curso, ensinava, vendia, atravessava a venda do insumo, atravessava a venda da estufa, garantia a compra dele por 90. Entregava pro cara 100. O que acontece? Peraí, professor, mas o senhor é um iluminado? Peraí, cara. Então, eu sou normal. Eu sou como qualquer um. Só que é o seguinte, o meu tênis estava furado. E se eu não me mexesse, eu não tinha. Então eu tinha que dar meus pulos. Sim. Então, naquele momento, eu consegui fazer uma carteira de produtores que produziam para mim, eu mantinha em sigilo, que eu pegava o produto, tinha que mandar, né, tudo em sigilo, não podia dizer para quem queria, senão o cara atravessava. Uhum. O cara fazia, eu fiz um contrato com o cara de parceria, o cara produzia, eu comprava e tal. Entendeu? Isso devia ter quantos anos? 19 anos. E você estava tirando quanto de cogumelo? Saindo assim? do quartel, 20 anos. Cara, bom, vou te contar essa história. Daí, beleza. Aí eu entregava R$100, descobri que esse cara entregava para um outro cara que mandava para o Japão o cogumelo. E eu descobri o cara. E eu comecei a pegar o cogumelo, a pagar a 90 e vender a $80. Você está entendendo? Mas um dia a festa acabou. Como acaba para mim, acaba para você e acaba para quem está assistindo. Um dia o patrão chegou e disse assim, acabou. Tá demitido. Ó, o dentista não tem mais cliente. O médico, você fez uma cagada aí, vai ter que... Esqueceu uma tesoura. Um dia a festa acabou, apagaram a luz e Taiwan começou a produzir o cogumelo, meu irmão. E o que aconteceu comigo? Eu tava entupido de cogumelo. Porque Taiwan entregava baratinho no Japão, era do lado ali. E eu não conseguia mais mandar. E tava com os produtores aqui e tal. Um belo dia saiu uma reportagem assim, no Fantástico. Os milagres do cogumelo do sol. Caraca. Daquele dia, eu falei, Deus está comigo, cara. Porque nada resiste ao trabalho, cara. Então se você pega e vai para dentro e cai para dentro, nada resiste ao trabalho. Eu vendi toda a minha produção. Um ponto que eu quero te perguntar... Tudo bem, depois acabou. Você acha que isso é um gatilho, é uma motivação ali? O fato de você não se contentar com a sua situação ou o fato de você estar nessa situação? Eu acho assim que hoje, muito mais do que ontem, né? No meu tempo, o chique era você ter um tênis M2000. Vocês nem sabem o que é isso. Nike Shox, Puma Disc. Isso aí... No meu tempo, tinha um tênis que você apertava um botãozinho e ele enchia, cara. Não, ó, cara, eu vou te falar. Aquilo era um must, cara. Só que, cara, aquilo nunca passou perto lá de casa, entendeu? Só Então, no assim, pé do vizinho. Então, assim, eu acho que o jovem que tá me ouvindo, e eu não tô falando pra vocês, cara. Eu tô falando pra quem tá me ouvindo lá, ó, pro cara que tá lá no rincão do Brasil. Pro cara que tá no interior, velho. Pro cara que tá lá no Nordeste. Sei lá onde você tá, meu filho. Às vezes você tá numa situação pior do que a minha. Uhum. O que eu quero te dizer é não desista. Ou até uma situação melhor também, porque nada impede uma pessoa, igual você falou, o foco não é pegar alguém da classe cara, média... o conforto é bom, né, cara? Fato, mas assim, o que eu falo é o seguinte, Conforto não é traz a pegar alguém comodidade. da classe média, assim, numa classe alta e deixar a pessoa ainda mais rica. Mas é aquilo, às vezes a pessoa fala assim, eu falo por mim, eu não vejo hoje, por exemplo, tocando um negócio da minha família. Eu quero abrir o meu negócio, eu quero empreender dentro daquilo que eu tô me formando. Então, vou te contar. Então assim, ó, eu entendo, eu acho assim que isso é individual de cada um, por isso que o meu primeiro módulo é autoconhecimento, cara. É importante. Se você não tem esse bicho carpinteiro, se você não tem essa, dizer, cara, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro. E não é ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é uma expressão que eu condeno. Eu falo porque tem que falar, porque se eu falar fazer dinheiro, ninguém vai... Fazer dinheiro vão achar que eu tô comprar uma gráfica. Mas não. Virou La Casa de Papel. Lá.
Ganhar dinheiro é algo que a gente trouxe de nossa colonização, Isso. né? Como se o Estado, se alguém que já tivesse esse dinheiro fosse lhe dar. O americano fala make money, cara. Você tem que fazer dinheiro. Então, entenda, fazer dinheiro é algo que é inato de algumas pessoas. Segurança é inato de outras pessoas. Tem pessoas que prezam pela segurança, a ponto de abrirem mão da possibilidade de ficarem ricas e se sujeitarem a um emprego público. Não desmerecendo o emprego público, só estou dizendo que é um perfil Diferente. e é uma seara diferente de nuances e vicissitudes que você vive ali dentro, né? Você tem limitações do cargo, você tem limitações de horário, você tem limitações que talvez, como autônomo e como empresário, você não as tenha. Só um detalhe, algo que eu acredito que tem que ser observado, porque ninguém busca o dinheiro pelo dinheiro em si. Porque isso seria loucura. Falar, eu quero dinheiro para ter dinheiro. Sim. A gente quer dinheiro por alguma situação. Tudo é sonho. Fato. Então, assim, dentro dessa realidade, eu acredito que para o jovem que nos assiste, a primeira situação é falar o seguinte: o que me motiva? O porquê desse dinheiro? É para mudar a condição de casa, para tirar da minha mãe, que às vezes faz faxina em N lugares. Exatamente. É para dar é para poder falar assim: eu vou conhecer o mar com 20, 30 anos, mas eu vou conhecer o mar. Cara, assim, apagaram a luz para mim, tá? Quando eu não pude mais vender meu cogumelo, porque não tinha quem queria vender para mim, e você não tinha lugar também pra não tinha mais produzir. como exportar, e enfim. E eu, desesperado, não sabia o que fazer, cara. Eu passei na frente de uma concessionária de veículos assim. Isso cara. com quantos anos, mais ou menos, pra gente ter noção? Cara, 20 e poucos anos, cara. 20 e poucos. 19, 20 anos. Cogumelo durou pouco tempo também, né? Tudo que é bom dura pouco, meu irmão. Tá? Vem fácil, vai fácil. Por Vem- isso que às vezes exato. é a bunda na cadeira e vamos embora. Eu fazia trade de cogumelo. Então, aí, cara, eu tava passando na frente de uma concessionária, eu olhei assim, tinha um senhorzinho com cigarro de palha na boca, com uma calça meio rasgada e uma camisa de manga assim, tipo a minha, xadrez, cara. Empurrando uma maquininha de cortar grama bem velha, cara. Eu olhei para aquilo e falei, velho, vi mais uma oportunidade. Falei, não é possível que aqui no centro de Curitiba, numa concessionária de veículos, não tenha uma empresa, isso naquela época, hoje deve ter 400 fazendo isso, não tem uma empresa que se preste a fazer esse serviço de forma profissional. Para uma van, desce 4 caras rapidinho, Já vai pra outra. E eu comecei a pensar, porque na vida, galera, é estratégia. Que eu tô falando, não tem milagre, não é de hoje pra amanhã, cara. Vai pensar, meu irmão. E algo que é interessante. O senhor tinha essa pulguinha falando no seu ouvido. Só não me chame de senhor, cara, porque já me basta essa careca. Professor Luizão, então. Essa pulguinha atrás da orelha ali, falando. Às vezes, muitas pessoas que estão assistindo não tem isso. Mas o módulo em si vai nos ajudar. Aí que tá. Aí que tá o grande ponto. Eu já quero comprar. Veja, aí eu olhei aquele senhor e pensei, eu vou pra casa e eu vou bolar um negócio. E eu sempre fui, cara, sonhador. E eu sempre sonhei grande. E depois eu vou dar alguns exemplos pra vocês do sonho grande. Mas isso é meu perfil. Tem o perfil do cara que não sonha grande. Tem o cara que quer 10 mil por mês para viver e o cara com 10 mil, o cara tá dando pulo de alegria. E o cara quer uma condição de vida digna que para ele já tá bom. O contentamento, às vezes, do cara tá num nível que é mais fácil de se conseguir. Mas naquele momento eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Porque minha grana tava no fim e eu precisava fazer alguma coisa. Eu fui para casa, eu já tinha uma impressora, naquela época eu já tinha impressora, computador. Comecei a imprimir uma carta direcionada aos síndicos de edifícios de Curitiba. Dizendo que nós éramos uma empresa. Que empresa, meu? Eu não tinha empresa, cara. Eu era eu, cara. Que nós éramos uma empresa e que essa empresa
fazia o serviço de ajardinamento e o nosso diferencial era fornecer gratuitamente aos condomínios que fechassem contratos anuais conosco, gratuitamente as flores da estação. Lá em Curitiba tem estações bem definidas, então você precisa trocar as plantas ali a cada estação que entra, né? 4 meses. Pelo menos 2 vezes por ano você tem que fazer. Então eu dava gratuitamente, então fazíamos um canteiro bonito, mas para quem fechasse conosco o contrato anual. Cara, escrevi isso na carta e pensei, vou entregar. Mas como é que essa carta vai chegar na mão do síndico? Porque panfleto, cara, você recebe todo dia, toda hora e não tem conversa. Você para pra olhar? Você não para. Não. Esses dias, você vai na caixa de correio e tem 1 milhão de panfleto ali. Aí, peguei o meu negócio e isso aqui não vai chegar na mão do síndico nem a pau. Então eu vou meter dentro do envelope, sem destinatário, sem remetente, e vou colocar o destinatário ao síndico em mãos. Vou contratar 2 funcionários junto comigo e nós vamos se dividir, cada um com um bolo de envelope na mão, e nós vamos de prédio em prédio, chegando pro porteiro, dizendo que tiver porteiro, né? Que não tiver, eu tenho que botar na caixinha de correio. Vou chegar e vou entregar na mão do porteiro, dizendo, olha, como é que é seu nome? Ah, é Antônio. Ah, seu Antônio, deixa eu anotar aqui. O senhor, por gentileza, seu Antônio, o senhor entrega nas mãos do síndico, é uma correspondência que tem que ser entregue nas mãos do síndico. Tudo bem, seu Antônio? Oficial de justiça. Treinei os meninos. Os meninos faziam exatamente isso. E eu também. Eu tive que contratar uma secretária para atender telefone. Porque começou a ligar. Os síndicos começaram a ligar. Então eu detectei naquele momento que existia um baixo profissionalização na função de jardineiro na minha cidade. Sim. E eu virei jardineiro. Eu montava equipes de jardinagem. E eu atendia, cheguei a ter 150 condomínios na cidade de Curitiba. Não, um ponto que você está falando assim, eu vejo isso muito hoje na realidade do direito. Eu tenho em mente já a especialização que eu quero. Se você me perguntar, Gustavo, no que você quer especializar? Não sei se eu dou spoiler aqui, eu deixo para falar depois, mas às vezes dá ideia em alguém. Enfim, não tem medo direito tributário. Não tem medo de concorrência. Entra um pouco no trabalhista e no tributário. Entendi. Mas hoje eu queria montar um escritório especialista em postos de combustível. Só, Brasil, cara, posto de combustível. Cara, isso. Mas o que você está me falando é exatamente o que eu vivo hoje. Para quem não sabe, eu tenho uma factory. Ah, factory é dinheiro, né? Dá dinheiro, né? Dá muito dinheiro. Igual nem vaca. Vaca dá dinheiro, igual vaca. Cara, então, na factory, eu precisava de um sistema de contabilização. A contabilidade da factoring tem que ser uma contabilidade especializada. Eu não posso chegar para qualquer contador e dizer, faz para mim aqui. Não tem como. O cara não dá conta, começa até a sonegar. O que eu corri atrás e eu achei uma contadora na cidade de Goiânia, doutora Maria Luzia, extraordinária, especializada em factoring. Ela diz, Luiz, eu só atendo factoring. Então, assim, o teu problema é o problema de todos do meu escritório. Então, minha turma aqui está focada na última portaria, na legislação mais recente, no que está rolando em matéria tributária para o setor. Então, o que você está me falando nada mais é do que seja bom em alguma coisa. E aí, até depois de jardineiro, para que vocês entendam, eu vim para Goiás, acabei vindo aqui com 24 anos, né, para Goiás. Acabei assumindo uma fábrica que meu pai tinha, uma pequena indústria de fabricação de estrada de madeira. E eu comecei a trabalhar nisso e virei gerente rapidamente e acabei mudando a fábrica de lugar e a fábrica cresceu e sempre preocupado com o atendimento rápido. Meu produto é pallets. Para quem não conhece, pallet é aquilo que vai na empilhadeira, que coloca os produtos em cima, que vai lá no supermercado, você vai no atacadão, lá nos... Você é dono da Chesp lá? Pallet Chesp? Não, Shep. Não. É Sou dono da Global Vision Pack, da GVP Brasil. Sim. Que é uma empresa que está em 5 estados brasileiros, tem 350 funcionários, mas que funciona com esta visão do treinamento. Entendi. A empresa hoje ela é de donos que um dia foram empregados. A empresa foi distribuída entre pessoas que um dia foram empregados da empresa. Então essa é a visão de partir o pão para crescer.
É isso. Né? Mas isso é uma visão empreendedora, uma visão do empresário. O importante é que o aluno, o cara que está assistindo a gente, entenda que se ele tem esse start para empreendedorismo, no treinamento, dentro da profissão dele, que ele escolheu, ou de profissão nenhuma, ou que ele vá para a administração, eu sempre digo o seguinte, cara, agronomia foi a melhor escolha que eu fiz. Você fala, mas por que depois você fez direito? E por que depois você foi fazer contabilidade e administração? Porque eu senti falta disso administrando a minha empresa. Eu sentia falta de conhecer a parte trabalhista administrando a minha empresa. Eu sentia falta de conhecer a parte contábil, e no Brasil não se valoriza a parte contábil, né? Porque nós somos um cemitério, aí, um manicômio tributário, né? Um cemitério de talento, porque de fato você entender a legislação trabalhista tributária é muito complicada, né? Então, ali eu resolvi fazer esses cursos para justamente entender do meu negócio. Foi o ponto de falar, não dá, eu preciso entender do que eu estou fazendo. Só um detalhe, assim, que o senhor tocou no assunto. Professor Luizão. Senhor não, é hábito. Senhor, é hábito. O que acontece? Antes de surgir essa ideia de trabalhar com posto de combustível, eu já tinha falado com um professor que hoje ele é quase um marqueteiro. Gente boa, mas é um marqueteiro. Eu falei, professor, eu queria muito me especializar em direito tributário. Ele falou assim, Gustavo, das duas uma. Ou você tem, quem indica, um grande know-how, gente foda, ou você tem 2 milhões na sua conta para montar um dos melhores escritórios de Goiânia para atrair gente. Naquela hora, ele deu uma ceifada em mim de uma tal maneira, eu falei assim, eu não conheço governador, não conheço presidente, não conheço empresários, não conheço. E não tenho 2 milhões na conta hoje para investir num escritório. Eu, sem querer entrar na seara do direito tributário, sem querer entrar na seara de como ganhar dinheiro com o direito tributário, eu sou professor de pós-graduação de direito tributário. O direito tributário é o direito que mais me fascina, porque como empresário eu preciso conhecer mais do que o fisco daquilo que o fisco quer que eu faça. Sim. Eu acho assim, cara, todas as profissões são assim. Dependendo de com quem você conversa, o cara vai dizer, olha, não, pera um pouquinho, para ser médico, cara, você precisa... Olha, para ser engenheiro, para você montar, você vai ter que montar a tua construtora, então você precisa... Entende? De fato, existe um momento, que é o momento que eu espero que um dia vocês cheguem, que é o momento em que você vive da renda passiva, e que todos que estão ouvindo esse podcast cheguem. No momento em que você está vivendo da renda passiva, você fica mais seletivo. Eu provavelmente não iria montar uma empresa de cortar grama hoje. Mas voltaria a montar essa empresa se fosse passar nessa realidade. Exatamente. Não tenho medo de trabalhar. Agora, e não tenho medo de trabalhar muito. E não tenho medo de passar noite sem dormir. Mas isso é o meu perfil. Agora, o importante é que a gente entenda que essa seletividade que acontece, que é natural. O cara, depois que atingiu sua liberdade financeira, que ele já consegue viver de renda passiva, ou seja, ele tem lá seus imóveis, ele tem lá alguns títulos, ele tem uma carteira de investimentos de bons ativos escolhidos a dedo, né? Não por indicação do guru, mas a dedo. Uma criptomoeda que talvez ele de fato conheça. Talvez. Eu, para você ter ideia, não tenho criptomoeda. Porque eu não compro aquilo que eu não entendo. A hora que o cara vem me explicar de blockchain, cara, eu falo, explica de novo. E o cara explica, eu pergunto, e eu falo, explica de novo. E o cara explica, e eu não entendo. Isso como é que eu não entendo, como é que eu vou comprar? Mas uma coisa que é certa, você sabe que o Bitcoin tem uma média de mercado. Você viu que aquele negócio caiu, beleza, um ponto. Eu não invisto hoje mais, porque eu peguei um certo trauma depois do trade. A pessoa foi lá, descobriu, sei lá, que a vocação é ser empresário ou trabalhar como CLT. Aquilo dali é uma verdade absoluta? O cara às vezes sai lá, eu tenho que passar num concurso público. O cara fala, não, eu quero empreender. A falta do autoconhecimento faz com que essa verdade seja questionada a todo momento. Então, a todo momento, você vai se perguntar, se você não se conhece, se você não passou por um processo pedagógico de entender, por um processo de avaliação científico. Um processo científico, gente. Eu até tenho medo de falar em ciência ultimamente, mas porque ciência desvirtuou de um jeito que... A ciência é o erro. Né? Sem o erro não há ciência. Né? Mas o fato é,
Você precisa utilizar o que você sabe cientificamente para tentar domar aquele touro chucro, aquele cavalo chucro que está ali, que não sabe para que lado vai. E colocar ele dentro de uma rota em que ele concorde em seguir. Porque chegar para um cara e dizer, meu amigo, você tem que ser empresário, ou então chegar para um cara e dizer, você tem que ser médico, ou você tem que ser advogado, ou você tem que ser engenheiro. Tinha muito disso lá em casa. Pode escolher livremente seu curso, desde que seja medicina, engenharia ou direito. Entendeu? Nem odonto tava abrindo. Não tava. E aí eu passei em agronomia. Entendeu? O fato é que o erro existe. E o erro, quanto maior o autoconhecimento, menor a chance de você errar. Tá? Claro, pode vir depois. Pode vir o mercado, pode te mostrar complicado. Né? E isso é geralmente o que acontece. Mas acredite, cara. Nós estamos entrando num momento em que nunca vai ser tão fácil ganhar bem. Não, mas tem muita concorrência. É justamente por isso. É porque é muita gente ruim concorrendo. Isso. Porque o cara que sabe o que quer, o cara que descobriu sua vocação, o cara que conhece o mercado, o cara que virou e focou no alvo, o cara que se preparou financeiramente com educação financeira, o cara que sabe o que fazer estrategicamente, o cara que sabe as vicissitudes da profissão que está escolhendo, o calcanhar de Aquiles da rota, da carreira que está escolhendo, o cara está saindo preparado e o cara está saindo bom, mesmo sem sentar no banco da universidade. Porque hoje em dia, conhecimento está na internet, cara. Sim. Então o cara está saindo preparado, o cara está saindo bom, o cara sai do meu treinamento preparado. Assim, algo que eu me questionava muito esses últimos dias. Eu sempre busquei, tenho esse viés, posso estar errado, esse viés um pouco empreendedor. Sempre busquei isso. E algo que eu me questionava muito esses últimos dias era o seguinte, será que já não tá tarde? Porque, um exemplo, hoje, se você for abrir o Instagram ou o YouTube, o que tem de gente arrasta pra cima, como ficar rico, vendendo curso, Hotmart, Shopee, esqueci aquele... Nossa, gente... Loja física, online, aquele negócio de mercado livre, dropshipping, não sei o quê. Tudo. Eu falo o seguinte, se eu for entrar nessa realidade hoje, o mercado, assim, a sensação que eu tenho, o mercado saturou, porque foi a época de engenharia, saturou, foi a época de direito, saturou. A sensação que eu tenho, isso tá saturando ou não? Existe um ditado muito, muito importante que diz assim, quem chega primeiro bebe água limpa. E aí eu ficava me perguntando essa semana, quando vai vir essa próxima oportunidade? Porque, assim, veio a Avestruz Master. Quem entrou primeiro ganhou um dinheiro. Cara, nós estamos num Brasil que tem curso, tem cara vendendo curso de como pegar o começo da pirâmide. Você tá entendendo? Sim. Mas o que eu quero te dizer, respondendo a tua pergunta, é que isso é um engodo. Esse papo de que quem chega primeiro bebe água limpa é conversa fiada. Dá um Google aí na Microlins. Dá um Google na história da WhatsApp. Esses caras não inventaram a roda. Esses caras foram bons naquilo que se propuseram a fazer. Eu tenho uma empresa de embalagem aqui no estado de Goiás. Essa Global Vision GVP. Essa empresa começou incipiente lá com meu pai e tal, e a gente conseguiu, graças a Deus, e a bons sócios que eu tenho hoje, pessoas de índole absolutamente libada, gente que eu confio plenamente, gente que é de fato comprometido com a empresa. Esses caras, eles vieram para dentro de um negócio e esse negócio existe já há muitos anos. Quando nós começamos, quando meu pai começou, era só ele mais um produzindo essas embalagens. Eu já vi mais de 30 concorrentes abrirem e fecharem. Abrirem e fecharem. Esses concorrentes abriram e fecharam. E eu permaneci. Mesmo às vezes, eu não fui o primeiro, eu fui o segundo. Sim. Né? A Factory é o mesmo caso. Ela não é a primeira, ela não tem a melhor taxa. Mas ela tem um bom atendimento. A qualidade do serviço. A qualidade do serviço. Entender teu cliente.
entender mais do teu cliente do que o teu concorrente. Igual, a gente tem inúmeras lojas que vendem doce. Nós Mas temos são- uma aí, parece que o mundo vai acabar em Uber, fazedor de bolo de pote, mas nós temos um exemplo de bolo de pote na cidade de Goiânia, que ela faz bolo de pote, cara. Sim, Só que o bolo de pote dessa menina é extraordinário. verdade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma amiga minha, na faculdade de Direito, que o apelido era Bombom, que além de bonita, ela vendia o bombom. Bombom 2 vezes. Eu pergunto para vocês, ela pagou a faculdade como? Vendendo bombom. Bombom. Então, todos os exemplos que eu dei aqui foram de pessoas que empreenderam. Porém, eu quero deixar claro que o empregado, ou ele aprende a empreender em sua carreira, ou já era. Não tem como. O autônomo, ou aprende a empreender em sua carreira, ou já era. Então, para qualquer lado que você vá, exceto no serviço público, que mesmo assim, no serviço público ainda tem o condão de você se aperfeiçoar e melhorar. E nós tivemos aí, ó, no governo anterior, aí, a maior inclusão de serviço público em meio digital. No SouGov, hoje, você faz tudo. Né? Trabalho de serviços, de servidores públicos. Né? Uma maravilha. Alvará, sai tudo pela internet. Sim. Agora nós estamos na nota fiscal eletrônica para quem é MEI, para quem é microempreendedor individual. Né? Nota fiscal eletrônica unificada a nível Brasil. Então, veja, o próprio avanço do MEI, então, isso ajuda demais o funcionário, o empreendedor e principalmente o autônomo. E, assim, um ponto fundamental, eu acredito que é o quê? A gente está numa era digital, certo? Antigamente, quando o senhor foi entregar a carta para o síndico, você teve que sair batendo de porta em porta. E, assim, o alcance que você teve foi X. Eu tive que me render ao digital porque eu não vou chegar em quem eu quero chegar. Eu quero chegar no jovem de periferia. A questão é você ter noção de que você não pode mais acreditar em milagre. Isso. E que você é capaz de construir tua fortuna, pequena fortuna que seja, e que vai lá na frente te dar a capacidade de trazer conforto para você e para tua família. Seja ela no formato que você definir. Mas se você vive você e um pet, então que o pet possa ter uma velhice digna. Se você está fazendo o mesmo versário para cachorrinho, não tem problema. Mas que você possa, então, entregar para o teu pet lá um veterinário regular, uma vacina regular. Se você tem 2, 3 filhos e esses filhos vieram numa escapulida, que você tenha condição de construir uma velhice saudável para não depender desses 3 filhos na tua velhice, para te amparar. Se você é mãe solteira e teve um menino, uma menina, teve um bebê, uma criança, e ainda não terminou seus estudos, que você possa, com esse treinamento, lá na frente, saindo do treinamento, estar preparada para construir teu pequeno pé de meia, que vai amortecer a vida dura que o idoso brasileiro tá levando. É obrigado a se submeter. E isso é evidente. Porque não é dignidade esperar 90 dias para um raio-x. Não é dignidade esperar na fila do SUS para uma tomografia 4 meses. Não é dignidade isso. Não é dignidade. Né? Tudo que o Estado se propõe a dar, e percebam, foi assim com o meu bisavô, foi meu bisavô que teve que fazer a diferença na vida dele, né? Vindo da Alemanha para o Brasil. Foi meu avô que teve que fazer a diferença na vida dele, né? Nascendo numa família, num berço de gente paupérrima, né? Foi meu pai. Foram as pessoas que precisaram fazer a diferença. O Estado nunca deu nada para você. Porque quando ele se propõe a dar, ele te dá uma saúde de péssima qualidade e uma educação questionável. Isso. E uma segurança pública que nós vimos aí no Rio de Janeiro que praticamente não existe. Exato. Né? E algo assim que eu acredito que seja elementar até mesmo para quem está assistindo, entender que essa é aquilo que a gente falou, é uma oportunidade. É algo literalmente para falar o seguinte: você pode, você é capaz. Você é capaz. Qualquer um é capaz. Sim. Qualquer um é capaz de melhorar e construir o seu futuro. Desde que
Busque as ferramentas necessárias para essa construção. E faça as escolhas. E faça as escolhas corretas. A primeira escolha correta é arrasta para cima e conclua o curso. Não, eu tô brincando. Nossa. Mas Sim. assim, o aluno de colégio público, o aluno carente, comprovando que seja aluno carente, vai ter condição de fazer meu curso. Sim. Meu ponto aqui não é... eu não preciso do dinheiro desse curso. Eu preciso transformar pessoas e mudar vidas. Tá bom? Eu acredito, assim, que foi algo muito construtivo, sem sombra de dúvida. Algo que... Eu cheguei aqui esperando uma realidade na hora de te entrevistar e, assim, parece que deu aquele boom. Fluiu? Foi. Assim, eu não sei você que tá assistindo. Mudou o normal. Mudou. Normal. Agora a gente... Já não somos mais normais. Não, Somos é porque aquilo... Nós somos novos normais. Não, somos Isso. anormais. Anormais. Somos anormais, porque se você tá assistindo aqui, certamente você tá querendo essa mudança também. Professor Luizão, só agradecer a sua ilustre presença, Cara, eu esse que conhecimento incrível. Prazerzão estar aqui com vocês. E que de Yasmin, fato Gustavão. isso possa iluminar a inteligência não só nossa, mas de todos Com que estão certeza. assistindo. Professor, Gostei muito demais. obrigada por você ter vindo. Agradeço você que nos acompanhou até agora. Obrigada aí por todos que nos acompanharam. E entre no meu site Exatamente. www.professorluizão com S, luizão.com.br. Você entra no site, já se inscreve para a próxima turma do treinamento da Escola ao Milhão com o professor Luizão. Eu te espero lá. Só uma dúvida, vai Diga. ter cupom de desconto para quem falar que assistiu pelo Novo Normal? Pelo novo normal, trintinha. Fechou. Fechado? Fechado. Você não vai nem pedir... Ô, pessoal, você vai se contentar com 30%. Eu quero 50. 50, por favor. Agora você aprendeu. Vai ficar só com 30. Então, gente, Tá bom? muito obrigado. Também não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal. Gustavo, mais alguma coisa? Só isso mesmo, gente. Só agradecer. Valeu.